Podemos dizer, falando de eleição municipal deste ano, podemos afirmar que esta eleição, assim, guardadas as proporções, ela representa uma reedição do último pleito? Douglas, você falou o termo correto, né? Resguardando as devidas proporções, porque, claro, que uma eleição municipal, ela é diferente, né, do ponto de vista do contexto, do ponto de vista dos próprios grupos políticos, de uma eleição estadual. Mas a gente pode sim tratar como uma reedição, afinal de contas, os grupos posicionados para concorrer às eleições deste ano estão exatamente no mesmo lugar dos grupos que concorreram às eleições estaduais. Quando a gente olha, por exemplo, para um grupo político, a gente vê o Partido dos Trabalhadores como candidato ali na cabeça de chapa, tendo como vice o MDB, né? O que ocorreu em 2022, né? Rafael Fonteles, candidato a governador, Temístocles Filho vice. Agora a gente vê desse mesmo grupo político uma repetição da aliança com Fábio Novo sendo pré-candidato a prefeito e o médico Paulo Márcio do MDB concorrendo à vice-prefeitura. Quando a gente vai olhar para o grupo adversário, a gente vê exatamente a mesma estrutura do grupo político, com inclusive o mesmo nome, né? Silvio Mendes, que concorreu ao governo do estado em 2022, agora sendo novamente pré-candidato a prefeito de Teresina, encabeçando a chapa, e tendo como vice Jeová Alencar. É bom lembrar que lá em 2022 o vice de Silvio Mendes foi Iracema Portela, onde a gente, quando analisa, né, o contexto, o cenário, a gente observa exatamente a capacidade de dialogar ali do próprio Ciro Nogueira, que à época indicou Iracema para vice de Silvio Mendes e agora, se não indicou, mas garantiu a articulação, viabilizou aí essa aliança com Silvio Mendes sendo cabeça de chapa e tendo aí Jeová Alencar como vice. É bom lembrar que nas eleições estaduais, Jeová era candidato a deputado estadual, apoiando Silvio Mendes, sendo ali um dos cabos eleitorais de Silvio Mendes aqui na capital. Então, eu diria exatamente isso. Resguardando as devidas proporções, a gente tem um novo embate, mas com os mesmos grupos políticos em uma eleição que, é claro, tem o contexto diferente. É bom lembrar que quando a gente se fala de eleições estaduais no Piauí, a gente tem o Partido dos Trabalhadores como vencedor dos últimos pleitos eleitorais. Quando a gente fala em eleição para a Prefeitura de Teresina, a gente tem o contrário, porque o PT nunca ganhou uma eleição na capital, né? Silvio Mendes, quando concorreu ao governo do estado, tinha um desafio de interiorizar seu nome. Aqui na capital, ele não tem mais esse desafio. Um componente, mesmo não sendo do PSDB, mas tendo essa ligação histórica, é a mesma questão. PT nunca ter ganho em Teresina, como o PSDB nunca ganhou o governo do estado. Exatamente. E aqui em Teresina, Silvio Mendes não precisa mais ter essa preocupação, porque ele já é conhecido, já governou a cidade. Então, a gente tem sim uma reedição da disputa entre os grupos políticos. É claro que é um novo momento, é uma nova história e a gente vai acompanhar, mas é interessante como os grupos políticos permaneceram ali, né, dentro do mesmo contexto, alinhados, e a gente vê uma movimentação muito clara de Ciro Nogueira pelo grupo aí de Silvio Mendes e Jeová Alencar, assim como no outro grupo a permanência, né, da aliança entre PT e MDB.